Olá pessoal, tudo bem? Professor Pitt apresentando mais uma aula de Física Básica direcionada para o ensino médio. O nosso tópico hoje, subordinado aos conceitos de eletrostática, trata-se de potencial elétrico. O assunto é extremamente importante para você entender esses conceitos iniciais da eletrostática e, em termos gerais, da eletricidade. Então vamos primeiramente trabalhar com os conceitos científicos que abordam o tema, nossa menção teórica. Depois nós iremos trabalhar com as equações, com alguns exemplos para facilitar a sua vida ao ter um exercício que aborde esse tema. Então, o que seria esse potencial elétrico, né? Ou tensão elétrica? É a quantidade de carga necessária para mover uma carga elétrica unitária entre dois pontos distintos de uma região dotada de um campo elétrico. O potencial elétrico é uma grandeza física escalar, isso aqui é importante, escalar para sua alegria, medida em volts, que equivale a joules por coulomb em unidades do SI. Então, toda vez que você tiver a equivalência do joule por coulomb, essa equivalência é representada pelo volts, que é simbolizado pela letra V. Dando continuidade aqui, nós iremos abordar agora as propriedades do potencial elétrico. Quais são? O potencial elétrico é a quantidade de energia potencial elétrica em joules por unidade de carga, que é em coulomb aqui. Entenda que, ao afirmar que uma tomada fornece 110 volts de potencial elétrico, equivale a dizer que ela cede 110 joules de energia para cada coulomb de carga elétrica que passa através dos seus terminais. Ou seja, cada unidade de carga que ficará submetida a esse potencial receberá 110 joules de energia. Tudo bem? Isso aqui que nós temos aqui de complementação dos conceitos de potencial elétrico. O potencial elétrico, no ponto em que a carga Qzinho encontra-se, é diretamente proporcional ao modo da carga elétrica que o produz, e inversamente proporcional à distância D que o separa. Aqui nós temos essa representação, né? Nós temos a carga aqui, a carga Qzinho, e a distância que a separa aqui, que é simbolizada pela letra D. O que nós podemos analisar aqui dessa figura? Essas superfícies aqui que são representadas pelas linhas vermelhas, que são chamadas de superfícies equipotenciais, que depois nós trataremos dela com maiores cuidados, ela indica aqui o potencial que a carga Qzinho ficará sujeita naquele ponto, né? Então nós temos aqui essa superfície, ela está a uma distância menor da carga que produz o potencial elétrico, né? Nesse caso aqui é 40 volts, 20 volts e assim sucessivamente. O que nós podemos concluir aqui? À medida que nos afastamos da carga Q, que produz o potencial elétrico, o potencial elétrico diminui. Ou seja, daí nós temos essa relação que o potencial elétrico ele é diretamente proporcional ao Q e inversamente proporcional ao D. Ou seja, à medida que você aumenta essa distância em relação à carga que produz o potencial elétrico, você tem uma queda do mesmo. Dando continuidade aqui, então é possível observar na figura que todos os pontos equidistantes, ou seja, que são as linhas vermelhas, que são essas linhas aqui, que nós chamaremos posteriormente de superfícies equipotenciais, a carga geradora, que é o Q, encontra-se no mesmo potencial elétrico e, por isso, não são chamadas de superfícies equipotenciais, ou seja, melhor dizendo, então toda vez que você pegar um pontinho aqui, um pontinho aqui, um pontinho aqui, eles estão sobre a mesma superfície equipotencial, porque eles estão equidistantes da carga. Se eu pegar um pontinho aqui, um pontinho aqui, um pontinho aqui, esses pontinhos também estão equidistantes, ou seja, a mesma distância da carga. Porém, se eu analisar esse ponto e esse ponto aqui, eles não são equidistantes da mesma carga, eles estão em superfícies equipotenciais diferentes. Esse aqui vai estar no potencial maior e esse aqui estará no potencial menor, e assim sucessivamente. Daqui que nós temos aqui a fórmula utilizada para calcular o potencial elétrico é essa daqui, ó. Também alguns materiais simbolizam pela letra V, é igual a K, que é a constante eletrostática, vezes Q, que é a carga geradora, sobre D. Tudo bem? Então, você tem aqui essa maneira de determinar
o campo, aliás, o potencial elétrico, nesse caso aqui devido a essa carga geradora aqui. Daí nós temos aqui as seguintes legendas. Ó. O U representa o potencial elétrico, que é dado em volts. O Q representa a carga elétrica, que é dada em coulombs. O K é a constante eletrostática do vácuo, que vale 9 vezes 10 a nona. Newton, metro quadrado por coulomb ao quadrado. E o D representa a distância, que será dada em metros. Daí, o potencial elétrico, para fazer uma complementação, né, pode admitir sinais algébricos, positivo e negativo, relacionados diretamente com o sinal da carga que gera o potencial elétrico com a distância D, que essa carga está do ponto de análise. Isso equivale a dizer que, nos arredores de um campo, de um corpo eletricamente carregado, existem infinitos valores de potencial elétrico determinados pela distância até essa carga. Dessa maneira, um potencial elétrico de uma carga só será exatamente igual a zero quando a distância entre o ponto onde se deseja medir um potencial elétrico nulo e a carga for infinitamente grande, ou seja, quando você está analisando esse ponto no infinito. A outra maneira de definir seu potencial elétrico relacionando a energia potencial elétrica é a seguinte: U ou V, alguns materiais são tratados pelo V, é igual à razão da energia potencial elétrica sobre a carga de prova. Lembrando que o EPL representa energia potencial elétrica, que é dada em joules. Temos materiais que trazem só o EP. Tá bom? O EPL deixaria para energia potencial elástica. Daí nós temos aqui, pessoal, a definição da potencial elétrica. Então, considere que uma carga elétrica pontiforme Qzinho encontra-se em um ponto A, de campo elétrico uniforme E, como é mostrado na figura, e então é deslocada até o ponto B. Então, nós temos aqui um campo elétrico uniforme, em qualquer ponto que você vai analisar que o ponto do campo elétrico é o mesmo. Daí você tem a cargazinha aqui de prova nesse ponto A, ela foi deslocada até esse ponto B. O que nós podemos concluir aqui? Que essa aqui é a distância percorrida pela carga. Então, vamos ter que calcular a energia necessária, né, para que essa carga seja deslocada entre os pontos A e B, separados por uma distância D. Para tanto, usaremos a definição de trabalho. Então, o trabalho seria igual a F vezes D. Então, você teria que saber aqui o valor da força e da distância percorrida, nesse caso aqui do deslocamento, né, para determinar esse trabalho que será dado em joules. E vale lembrar também que a força elétrica produzida pelo campo elétrico em que atua sobre a carga, Qzinho, ela é igual ao produto da carga Q com o campo elétrico E. Então, para você determinar o F, basta você fazer o produto do Q vezes o E. Unindo-se às fórmulas anteriores, né, ficamos com uma expressão diferente para o trabalho realizado pela força elétrica. Ou seja, o trabalho vai ser igual a Q vezes E vezes D. Em seguida, devemos lembrar U, assim nós podemos ter essa seguinte definição. U é igual a E vezes D, que é a famosa equação do Edu, né? Então, que possibilita você determinar o campo elétrico, analisando a distância e o potencial elétrico. Por fim, nós encontramos aqui uma expressão usada para calcular o potencial elétrico em termos de trabalho realizado para deslocar a carga, no caso ali, né, entre os pontos A e B, como mostramos agora. Ou seja, o trabalho igual a Q vezes E vezes D, onde o E vezes D é o U. Então, você vai ter trabalho igual a Q vezes U, ou seja, esse U aqui tem alguns materiais, ou no nosso caso aqui também será também chamado de diferença de potencial. Lembrando que essa diferença de potencial é o trabalho dividido pela carga. Uma vez que o trabalho realizado para mover a carga elétrica entre os pontos A e B equivale à quantidade de energia elétrica que a carga ganhou ou perdeu, o potencial elétrico pode ser entendido como a razão entre a energia e carga, como explicado. Tudo bem, pessoal? Aqui nós temos as nossas referências para leituras complementares. Valeu, até a próxima. Felicidade e sucesso a todos.